Olá, aqui é o Joe. Vamos aproveitar que iniciamos os reacts da segunda temporada de Diário de uma Apotecária e eu travei porque eu não lembrava se era a segunda mesmo, mas é a segunda temporada. E como eu já reagi ao episódio, eu já reagi à opening e à ending dessa temporada. Então, eu quero trazer aqui esse react e também trazer considerações, né, que eu gosto de sempre fazer, de coisas que eu imaginei quando eu assisti a opening, a ending, e que podem ou não fazer algum sentido, podem ou não significar alguma coisa, não sei, mas que é alguma coisa que eu gosto muito, principalmente quando eu tô já acompanhando alguma obra, algum anime, e que eu gosto muito de ver as coisas fazendo algum tipo de sentido depois no decorrer, né, da obra. Mas enfim, sem mais delongas, bora pro react. Ah, já vai começar na opening? Tá bom. Caramba, que foda. Caramba, mano, eu já tô amando a opening. Ah, mano. Tem uma personagem nova ali. Caramba, que foda. Jinshi. Que isso? Nossa, que foda. Vamos pra ending. Ok. Focado no Jinshi. Ok. Normal. Que foda. Ah, é como se ele tivesse pensando nela. É o reflexo dos pensamentos dele na mesa. Que foda. Bem, agora que já fizemos o react da opening e da ending, é, eu gostei muito da opening. Eu acho que a música eu já conhecia por causa do iniciozinho dela. Não que eu tenha visto a opening, porque eu não lembro de ter visto. Mas eu acho que a música eu ouvi pelo menos o trechinho inicial. E no começo eu até achei que eles fossem levar pro caminho da primeira opening da primeira temporada, focada totalmente ali na Mau Mau, nas ervas, né? Na vida de apotecária dela, porque tem muita referência à vida de apotecária dela ali naquele começo. Só que depois eles apresentam sim personagens, né? Tanto personagens que a gente já conhece, quanto personagens que são novos. A gente tem as concubinas, a gente tem as cortesãs,
A gente tem as servas, né? A Shaolan e uma nova serva. A gatinha, o médico charlatão. É, a opening, ela me passa muito essa vibe de continuidade. Então a gente teve, né, o nascimento da princesa, e aí agora a gente vê ela na opening também. A gente tem uma parte voltada pro Jinchi, que pra mim é a parte que mais pegou, porque aparece ele como se tivesse sendo é, não, não abraçado, mas como se ele tivesse sendo escondido. E essa cena dele, né, entre as flores e se recolhendo, me lembrou a conversa com o Gao Shun sobre ele tomar alguma coisa que faz ele perder os traços de masculinidade. E eu não sei se é exatamente isso que a opening traz, mas foi o que eu imaginei quando eu vi. Depois a gente tem uma cena dele, criança, eu acredito que seja o Jinchi, né? Dele criança e encontrando a Mal Mal. E eu não sei exatamente se é o Jinchi, né? E se é o fato é, dele ter essa criança reprimida dentro dele e não sei como isso se encaixa nessa cena dele encontrando a Mal Mal ali com uma pedra dourada na mão. Não sei se essa pedra tem algum significado, mas também tem a flor amarela que eu não sei se é a mesma da primeira opening, mas que me chamou muita atenção lá na primeira opening e que agora volta a me chamar a atenção quando mostra na palma da mão. Então eu não sei se é a mesma flor, eu não sei se existe realmente uma correlação entre o Jinchi, essa flor e a Mau Mau, mas me deixou muito curioso. E por fim, a gente teve um vislumbrinho ali do Imperador numa cena em que tem portas e aí tem a Mau Mau, o Jinchi e o Imperador. Então isso também me deixou curioso para saber se existe alguma correlação nesse. Eu vou considerar que esse é um primeiro core, tá? Se existe alguma correlação nesse primeiro core entre esses três personagens, né? Então, não sei se a forma como o Imperador vê o Jinchi e aí a Mau Mau tá envolvida nisso. Eu tô bem na dúvida. Mas eu gostei bastante. Eu gostei muito da música também. Ah, e existem duas personagens, né, que apareceram ali, enquanto tava passando as concubinas ali, finaliza com essas duas personagens que eu não sei muito bem quem são, e a gente vai descobrir, né, no decorrer da temporada, mas eu tô bem curioso. E a gente teve as cenas da Mau Mau, né, que são perfeitas, são muito lindas. Ela como apotecária, e aí depois. Como apotecária, não, né? Ela vestida casualmente, né? E depois ela sem as sardas e com o vestido. E. Sei lá, eu gostei muito da opening. Mas eu acho que é isso. Sobre a engine, eu também gostei bastante. A engine parece mais voltada pro Jinchi. E ainda nesse aspecto mais melancólico, mais introspectivo, um Jinchi diferente do que a gente vê no anime, né? Que é aquele Jinchi todo carismático e tal. Na ending, ele sempre parece ser o Jinchi real, que é o Jinchi que é inseguro, que é o Jinchi que é preocupado, e principalmente com a questão da Mau Mau, né? A gente teve aquela cena em que eh, assim, a engine inteira ele tá debruçado, né, sobre a mesa. E aí existe a cena em que começa a passar cenas da Mau Mau da primeira temporada daquela mesa. E aí me passou muito a vibe dele pensando nela, né? Dele lembrando dela a todo momento. E eu acho que é uma lembrança melancólica, porque existe uma cena na primeira temporada em que ele diz assim: eu tenho medo de aumentar o espaço entre nós dois. E
Eu não sei por que veio essa cena na cabeça, mas veio isso. E aí, quando ela entra, quando ela abre a porta e ele a vê, e aí ele sorri, porque é como se esse espaço estivesse sendo diminuído. E. Eu não sei, talvez eu esteja sendo muito bobão aqui. Provavelmente eu tô. Mas enfim, eu gostei muito da ending também. Apesar de que eu acho que eu ainda gosto mais das anteriores. É, eu acho, e a opening também. Eu acredito que eu goste mais das anteriores. Mas não significa que é ruim. É bom, é boa. E tem aquilo, né? Eu sou um tipo de pessoa que eu assisto uma opening, e quanto eu mais assisto a opening, mais eu tendo a gostar dela justamente por ficar pegando, né, as referências, igual aconteceu na opening anterior, que mostra várias cenas da Mau Mau e do Jinchi, e aí a cada episódio tinha aquela cena, e eu falava assim, putz, isso aí tava na opening. E eu acho isso muito legal. Então, é bem possível que com o passar dos episódios eu vá gostando ainda mais da opening. Até, quem sabe, gostar mais do que das anteriores. Talvez. Mas eu acho que das minhas considerações são isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam da opening e da ending. E nos vemos em breve.